Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista após a vitória suada do Corinthians sobre o Palmeiras por 1-0, na Neoquímica Arena, no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, e destacou o equilíbrio intenso que marcou o clássico. Segundo ele, o duelo foi disputado em todos os setores do campo, com alternância constante na posse de bola, oportunidades de gol e trocas de passes, o que tornou o jogo extremamente parelho e difícil para ambos os lados. Dorival ressaltou que, embora o Corinthians tenha conseguido prevalecer em alguns momentos, o Palmeiras também teve seus bons períodos durante a partida, o que demonstra a intensidade e o nível técnico elevado do clássico, exigindo máxima atenção e comprometimento da equipe para manter a vantagem conquistada. Um dos pontos que mais agradou o treinador foi a aplicação defensiva dos atacantes, que ajudaram a equipe a pressionar e marcar o adversário ainda no campo de ataque, contribuindo para aliviar a pressão sobre o sistema defensivo. Dorival explicou que essa participação dos homens de frente é fundamental para o equilíbrio da equipe, porque ao conseguir filtrar as jogadas adversárias antes que elas se tornem perigosas, o time sofre menos e consegue se impor mais. Mesmo assim, o técnico reconheceu que o time ainda não atingiu o ideal de equilíbrio entre defesa e ataque, ressaltando que esse é um processo contínuo de evolução que exige foco e ajustes permanentes para garantir mais segurança e eficiência nas partidas. Além da análise tática, Dorival falou sobre o impacto das recentes polêmicas envolvendo Memphis Depay, autor do gol que garantiu a vitória no clássico, e como elas afetaram o ambiente do grupo. O técnico admitiu que as notícias negativas sobre o jogador e a equipe geraram um desgaste interno que dificultava a administração do dia a dia e a concentração nos treinamentos e jogos. Segundo ele, conseguir fazer cessar essa onda de informações externas foi fundamental para proporcionar um clima mais tranquilo dentro do elenco, permitindo que os atletas voltassem a focar exclusivamente no desempenho e na preparação para os desafios que estão por vir. Essa mudança de ambiente, na visão do comandante, foi um passo importante para a equipe voltar a apresentar um futebol mais consistente e equilibrado. Dorival também projetou o próximo confronto entre Corinthians e Palmeiras, que será realizado no Allianz Parque na semana seguinte, e reforçou a necessidade de manter a mesma intensidade e concentração para garantir a classificação às fases seguintes da Copa do Brasil. Ele lembrou que o jogo desta quarta-feira representa apenas metade da decisão e que o adversário continuará sendo extremamente difícil de ser enfrentado, exigindo ainda mais atenção, estratégia e força mental da equipe. Além disso, o treinador destacou que o elenco terá um curto período de recuperação e preparação, já que antes do duelo decisivo o Corinthians encara o Fortaleza pelo Brasileirão, outro compromisso importante que exigirá cuidados especiais para manter o desempenho e a regularidade do time. Por fim, Dorival comentou sobre a condição física e o desgaste dos jogadores, ressaltando que a sequência intensa de jogos a cada poucos dias tem exigido muito da equipe, e que essa situação não é exclusividade do Corinthians, mas um desafio enfrentado por diversos clubes atualmente. Ele frisou a importância da gestão adequada do grupo, com rodízio e descanso, para evitar lesões e manter a equipe competitiva. O técnico também falou sobre a primeira vez que pôde contar com 3 jogadores importantes do meio para frente atuando juntos, sinalizando otimismo para que o time evolua ainda mais com a sequência das partidas. Dorival deixou claro que o trabalho está em andamento e que a equipe precisa buscar regularidade e equilíbrio para alcançar os objetivos na temporada, convidando a torcida a continuar apoiando enquanto o time luta para crescer a cada rodada. Nos bastidores do Corinthians, um movimento que parecia improvável começa a ganhar forma e despertar intensa curiosidade e debate entre torcedores, dirigentes e analistas do futebol brasileiro. O presidente afastado Augusto Melo estaria conduzindo negociações sigilosas com um empresário de grande influência no mercado, com a intenção de transformar o Corinthians em uma sociedade anônima de futebol, SAF. Essa possível mudança representa uma ruptura histórica no modelo de gestão do clube, que tradicionalmente é controlado pelos sócios e baseado em uma estrutura associativa. A proposta visa trazer uma profissionalização mais profunda, com entrada de capital externo e governança corporativa, mas ainda se encontra em estágio inicial, cercada de mistérios e informações reservadas, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre os próximos passos dessa negociação que pode alterar completamente o futuro do Timão. De acordo com fontes próximas ao processo, a intenção de Melo é apresentar a SAF como uma solução estratégica para os problemas financeiros e administrativos que o Corinthians enfrenta há anos, oferecendo uma saída para a constante dificuldade em equilibrar as contas e investir adequadamente em infraestrutura, base e elenco. A entrada de investidores externos e a gestão baseada em resultados e transparência são apontadas como benefícios, porém, essa transformação também provoca um debate acalorado sobre a preservação da identidade, a participação dos torcedores e o controle do clube.
Enquanto a diretoria atual mantém silêncio oficial e evita comentar o assunto publicamente, a torcida se encontra dividida entre o otimismo diante da possibilidade de uma estrutura mais sólida e profissional, e o medo de perder a autonomia e o vínculo emocional que define o Corinthians como um clube popular e apaixonado. O desenrolar dessa negociação promete ser decisivo e pode representar um dos momentos mais impactantes da história recente do Corinthians, com repercussões que vão muito além das quatro linhas. A expectativa em torno dessa possível transformação do Corinthians em Sociedade Anônima de Futebol, SAF, é enorme e permeia não só os bastidores do clube, mas também o meio esportivo e a opinião pública. Muitos aguardam ansiosos para saber quais seriam os impactos reais dessa mudança, que pode significar uma revolução na forma como o Timão se relaciona com o mercado, seus investidores e, claro, sua imensa torcida. A promessa de recursos mais robustos e de uma gestão profissionalizada alimenta o sonho de dias melhores, com times mais competitivos e uma estrutura capaz de acompanhar os grandes clubes do cenário internacional. No entanto, há quem acredite que esse processo será repleto de desafios, principalmente no que diz respeito à adaptação cultural e à preservação das raízes que fazem do Corinthians um clube único no futebol brasileiro. Enquanto as negociações seguem sob sigilo, cresce a curiosidade sobre os próximos passos e as possíveis alianças que poderão surgir para viabilizar esse projeto. A torcida corintiana, sempre apaixonada e presente, está atenta a qualquer movimento e espera respostas claras sobre como essa transformação pode afetar a gestão, o futebol e, principalmente, o controle popular do clube. A grande questão que permanece é: será essa saída definitiva para os problemas estruturais do Corinthians, ou apenas o início de uma nova e complexa fase que exigirá ainda mais da diretoria e dos torcedores? Nos próximos meses, a história promete ser escrita com capítulos decisivos, e cada declaração, cada negociação e cada decisão poderão definir o futuro do clube que é uma das maiores paixões do Brasil. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso Timão. Agora, vamos adiante juntos. E você, torcedor corintiano, como enxerga essa possível transformação do Corinthians em uma sociedade anônima de futebol, o SAF? Será que a entrada de investidores e a profissionalização da gestão podem ser a chave para colocar o Timão de volta no topo do futebol brasileiro, ou essa mudança representa um risco à identidade e à história construída com tanta paixão pela fiel torcida? É hora de refletir até que ponto o clube pode abrir mão do controle popular em nome de maior investimento e estrutura? Queremos saber o que você pensa sobre esse momento decisivo que pode reescrever a história do nosso Corinthians. Mais do que nunca, a voz da torcida é fundamental nesse debate. Você está preparado para aceitar uma nova forma de gestão, que pode trazer mudanças profundas, tanto dentro quanto fora de campo? Ou acredita que o Corinthians deve preservar seu modelo tradicional, mantendo a alma que faz o clube ser tão especial? Deixe seu comentário, participe da conversa e faça parte desse capítulo que pode ser um divisor de águas para o futuro do Timão. Afinal, o Corinthians é feito pelo seu povo, e essa decisão, mais do que nunca, precisa ser debatida por todos que amam o clube. Então, o que você acha? Transformação necessária ou risco perigoso? A palavra é sua. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.